Mais um vídeo de recomendação de Webtoon, mas dessa vez são 5 Webtoons bem legais para você que está aí sem nada para ler. Então já vai deixando seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, quer mais vídeos como esse, então se inscreva no canal, ativa o sininho para mais vídeos futuramente. Para finalizar, me segue lá no meu perfil do TikTok. Então, partiu! Opa, eu sou o Siledade. O primeiro já vou mandar a real, porque dentre dessas 5 obras que eu vou recomendar, esse daqui foi o que eu achei mais sem graça. Mas ainda assim tô dando uma chance para essa obra. Ela se chama Knight Under Heart, uma obra que tem bastante dessas coisas de loops temporais. Já vai logo se preparando, porque são muitos capítulos sempre no mesmo acontecimento, repetindo várias e várias vezes, chegando num ponto que eu falei, ué, a história só vai ser isso mesmo? Mas felizmente não foi isso. Confesso que não sabia que essa obra seria desse tipo, e olha que eu sou fã pra caramba dessas coisas de salto no tempo, viagem no tempo, loop temporais e etc. E o motivo dessa história ser assim é que o protagonista foi escolhido para experimentar um novo jogo de realidade virtual, super realista. E o ponto-chave dessa história é que o logout não é permitido. Quando a história apresentou isso, já me lembrou de um anime bem específico. E, no entanto, ele descobre depois que isso não é apenas um jogo. Confesso que achei esse motivo muito nada a ver, que não dá pra você levar a sério as convicções do vilão, vamos dizer assim. Uma parte que eu achei muito sem graça e foi um dos pontos negativos dessa obra é que as lutas, quase 100% delas você não entende o que está acontecendo, quais são esses movimentos do protagonista, essas coisas assim que eu não entendi, que acaba perdendo a graça e você não sente empolgação nas lutas. E sério, isso eu acabo ficando bem indignado ao longo da leitura. E uma coisa também que eu achei muito do nada foi essa mudança de personalidade do protagonista. A obra apresenta pra você que ele morreu muitas e muitas vezes, ele viveu a mesma cena várias e várias vezes, só que não acaba tendo essa transição, né, lentamente, dessa mudança de personalidade. Meio que te pega muito do nada essa mudança dele. Poderiam ter feito melhor essa transição dele, porque aí você ia simpatizar mais com ele, né, sentir esse sofrimento dele. E com isso também ia ficar até que emocionantes algumas partes. Mas nisso tudo tem algo que eu achei bem legal, foi a questão dessa NPC misteriosa. Eu confesso que estava desvendando de quem era ela, mas depois me pega de surpresa e era nada disso que eu estava pensando. Então, dentro dessa realidade virtual, ela acaba sendo o apoio emocional do protagonista, até que fica algo bem bacana a relação dos dois. Então essa foi a primeira recomendação. Essa segunda recomendação é opção para aqueles fãs de Solo Leveling, porque tem certas coisas que eu achei bem semelhantes. Uma delas é essa questão do sistema, e a outra é sobre o protagonista e o personagem fraco para um personagem mais forte, determinado e bonitão. Esses dois aspectos eu achei bastante semelhantes, só que a história não tem nada a ver, ela é única, vamos dizer assim, e muito divertida. O protagonista é um estudante de ensino médio que joga um jogo VR MMORPG chamado Egosphere Online, e nele ele joga de curandeiro, e ele é integrante de um grupo, que nesse grupo são os colegas de classe dele, só que ele acaba sofrendo bastante bullying, o motivo dele ser fraco. Mas que todos não sabiam é que ele possuía um personagem secundário de classe Vingador. E esse personagem secundário ele upa sozinho. Até que um certo dia, todas as habilidades e status desse personagem dele secundário acaba indo para ele no mundo real. E esse sistema acaba aparecendo misteriosa para ele, obrigando ele a fazer quests, matar monstros, bem aquele tipo de, novamente falando, Solo Leveling. Mas depois ele descobre que esse fenômeno não aconteceu só com ele. E o que acaba se tornando essa história mais divertida ainda é a relação desses dois aqui. E essa garota depois acaba se tornando parceira dele. Ela faz piadinhas que são os motivos de a relação dos dois ser bem legal e prazerosa de ver. Piadinhas que ela solta, umas brincadeirinhas que ela faz com ele, e você facilmente shippa os dois. Então, se a história tivesse só um pouquinho foco de romance, ia ficar melhor ainda. Teve até um momento que eu falei, opa, vai rolar algo entre os dois, é agora, só que não rolou nada. E fora isso, as lutas são boas pra caramba, tem luta contra monstros e contra plays, e são lutas bem legais, com várias habilidades, bem criativas. Também dá um pequeno foco no design dos personagens, um design bem simples, mas ao mesmo tempo bem legais. O que eu mais gostei foi o do vilão da obra, que cara, eu curti pra caramba, fora o design dele, a classe dele também, caraca, é uma classe muito
muito apelona. Não parece, mas a história fez ele ficar apelão pra caramba. Isso que eu acho um absurdo dessa obra, porque nesse jogo, que a história gira em torno dele, que é um jogo que você pode criar diversas outras classes. Cada uma classe tem uma ramificação para outra classe, então são classes pra caramba. Você vê um monte de classe e nenhuma delas são repetidas. Há uma explicação por trás, que foi o que eu acabei de falar. Só que mesmo assim, não dá pra acreditar nisso. Vai se tornando uma coisa bem doida. Parabéns pra criatividade do autor. Uma recomendação aqui para vocês de uma webtoon que infelizmente está completa, com 117 capítulos. Ela daria para continuar, porque esse mundo que é abordado na história é um mundo bem rico, e isso que fez eu gostar pra caramba dessa história. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele entregou aquilo que prometeu, porque o foco da história do início ao fim foi sempre no mesmo caminho, sobre os mistérios dos demônios e várias outras coisas que vão abordando ao longo deles. E no final revelou isso tudo. Posso dizer que ficou algumas coisas entre parênteses, mas isso meio que foi pra você interpretar e especular outras coisas, que deixa a história ainda mais interessante até o final. Então, mesmo ela tendo finalizado bem rapidinho, ainda assim eu gostei pra caramba. E essa história toda acaba ficando melhor ainda com esses traços, deixando a ambientação linda demais. Fora também que há muitos monstros colossais, monumentos gigantescos e lutas bem caóticas, causando muitas destruições, devido que são lutas contra esses monstros, que cara, eu fico muito arrepiado vendo essas cenas. Fora também os pontos que deixam essa ambientação mais rica, são essas coisas dos deuses, lendas e mitos, que cara, são muito bonitos a representação deles. A história é simples e genérica, porque aquela coisa padrão, um otaku excluído da sociedade devido a um trauma que ocorreu com ele, que foi meio que um mal entendido, então ele acabou virando um recluso. E a família dele sempre tenta ajudar ele, que até que um certo dia, misteriosamente, ele acaba sendo invocado por outro mundo, por essa garotinha inocente. E junto os dois tentam salvar esse mundo dos demônios. Então, em certas partes da história, ele é invocado de início, né, para esse mundo, só que depois ele volta para o mundo dele, porque ela cancela essa invocação. Então, meio que alguns capítulos fica isso, ele sendo invocado, voltando para o mundo dele atual e vice-versa. Até que chega num ponto que ele fica totalmente determinado, né, e ela em apuros, ele fica de vez naquele mundo. Eu achei bem interessante essas transições. E isso acaba meio que mudando essa personalidade dele, virando uma pessoa mais determinada a mudar, também se livrar desse trauma. Então ele vira uma pessoa mais legal, né, de se ver, e também uma pessoa mais motivacional. Fora também que ele solta cada pérola muito engraçado. Umas delas é sobre esse personagem aqui, que caraca, na moral, você lendo os comentários desse capítulo são fantásticos, na moral. Eu chorei de rir. E lógico, né, ele tinha que ser um personagem overpower pra caramba, mas overpower demais. Meio que ele é indestrutível nesse universo. Com isso as lutas ficam muito absurdas, como eu falei, totalmente caóticas. Pra finalizar, eu tenho que dizer sobre esses traços. De início você não imaginaria que essa obra teria uns belos traços, porque ela te apresenta uma coisa mais simples, né? Principalmente os personagens humanos, porque o autor sabia fazer uns traços melhor para os monstros, né, também para o ambiente, né, mas mesmo assim parecia uma coisa mais morta. Mas ao longo dos capítulos, cara, você vai vendo aqueles saltos absurdos dos traços, ficando algo lindo demais de se ver. E percebemos também nitidamente que o autor trabalha melhor nas personagens femininas, né, você vê na cara isso, mas só um pouquinho. Dessa lista, esse é um dos que eu mais recomendo você a ler. E agora, essa webtoon aqui que eu vou apresentar pra vocês é a que eu mais recomendo a você a ler. Ela era pra ser uma simples obra de ciclismo, mas acabou indo além, virando algo extremamente bom, com uma história bem trabalhada, melhores que muitos que você vê por aí, e ela é bem completa. Cada coisa que acontece na história tem seu motivo, fora também essas competições de ciclismo que fica algo iradíssimo, difícil de saber quem vai ganhar. De início eu pensava que o foco ia ser só isso mesmo, no ciclismo, porque eu já vi essa obra por aí nas redes sociais e sempre pessoas falando bem dela, então resolvi a ler. Cara, foi muito além do que eu imaginava. De início apresenta ele como o protagonista, um simples estudante inteligente e apaixonado por ciclismo, e com o tempo ao longo da história vão apresentando vários e vários outros personagens bem legais, carismáticos pra caramba, fazendo você facilmente se apegar a todos, e até com os vilões na história. E lógico, o mais importante que fez eu ficar apaixonado por essa história é a questão dos designs dos personagens. Cara, todos eles são estilosos pra caramba, e personagens também femininas maravilhosas. Já vou logo dizendo
que minhas favoritas é a Shirley e a Noah, que elas são minhas favoritas de longe. Vou fazer um mini desabafo, que sacanagem que o autor fez com ela, porque ela merece bem mais destaque, mas eu acredito que mais pra frente da obra vão dar um destaque melhor para ela. Cadê, autor, o romance desses dois progredindo? Até agora eu não vi merda nenhuma. E sim, tem um romance nessa obra, não é aquele baita de romance, mas mesmo assim é algo legal demais de presenciar. E fora que mesmo alguns desses personagens que vão aparecendo, muitos deles são personagens secundários, mas mesmo assim são personagens que acabam deixando marcas na história, são personagens difíceis você esquecer. Aí que vem o legal dessa história. Os acontecimentos que vão ocorrendo com os personagens são acontecimentos bem humanos, muito pé no chão. Apesar que tem aquela coisa fantasiosa, que é na questão do ciclismo, que a história deixa nitidamente que isso tudo é um passo de exagero. Mas voltando, os acontecimentos, como eu havia dito, é bem pé no chão, porque aborda aquelas coisas de superação, problemas financeiros, como que é o que acontece com o Vini, que eu acho que é um dos personagens que muitos de vocês adoram, eu gosto dele demais. Você vê que de início você pensa que ele só é um filho da mãe, mas depois você percebe que não, que ele tem seus problemas e também do preconceito que ele acaba sofrendo. Você vê que tem coisas muito chocantes, coisas que você não imaginaria que teria numa história desse tipo. Deixa marcas pra caramba. Graças a Deus que esse último capítulo, pra quem leu, as coisas estão melhorando. E outras coisas de adolescentes também, como que acontece com esses dois, eles tentando aprender melhor sobre si mesmo, saber de fato o que eles gostam, qual que é as convicções deles. Então são coisas bem desse tipo que ao longo desses 400 capítulos vão abordando, que eu acho, cara, muito bacana. E pra finalizar também, vamos dar crédito a esse baita de salto que acontece na questão dos traços, que caraca, olha a diferença gigantesca, meu Deus do céu, o negócio sai de ridículo para uma parada bonitona de se ver. Eu nunca vi algo desse tipo. Por último, uma recomendação que não é ruim, é divertida pra caramba, em certas partes deixa mega empolgadíssimo, que são as lutas. Elas são nota 10, não tem nada pra reclamar, mas para mim, em certas partes dessa história, poderia ser um pouco melhor. Tem certas coisas que não foi do meu agrado, como a personalidade do protagonista, que ele é um protagonista bonzinho e certinho. Já falando que esses personagens eu não curto muito, eu prefiro bem mais aqueles personagens estilo anti-herói. E pelo menos esse daqui, nas horas das lutas, não tem frescura, ele vai com tudo, principalmente quando surge aquele personagem que chama ele para a luta. Ele respeita o seu adversário, então ele vai com tudo. Então, por causa disso, eu dei uma colher de chá, vamos dizer assim, para ele. A história é sobre um mundo onde existem humanos normais e também humanos com habilidades, que são chamados de despertos, se eu não me engano. Só que esses humanos com habilidades, eles se escondem na sociedade, apesar que muitos deles com habilidades são pessoas importantes, como grandes donos de empresa e vários outros. Aí ele entra o protagonista, um estudante de ensino médio que possui essas habilidades, só que ele vivia com medo dessa habilidade deles, então ele quase não usava e escondia muito da sociedade, então ele não sabia que existia outros que nem ele. E também um ponto que não parece, mas é importante na obra, que ele é um fanático por gatos, ele ama gatos. E isso acaba sendo uma coisa absurda e mega exagerada na obra, porque caraca, você vê que nitidamente o autor ama gatos também, porque ele sempre cita gatos. Isso acaba também sendo o foco da comédia na obra. Aí então, voltando, até que certo dia o protagonista acaba encontrando um gato todo ferido na rua. Então ele trata ele e leva pra casa. Só que ele não sabia que nada mais nada menos que esse gato era o homem que carrega essa história nas costas, o bonitão, e o motivo que eu continuei lendo essa obra, que é o Kaiden Break, que é o desperto mais poderoso dessa história, que o cara só aparece para mitar. Ele usou as habilidades dele para se esconder dentro do gato, devido que ele acabou sofrendo um ferimento gravíssimo. Que, cara, na moral, como que eu havia dito, ele sempre aparece nessa história para mitar. E isso acaba sendo bem repetitivo, porque o protagonista, os amigos dele estão batalhando e acabam sofrendo ferimento gravíssimo, ou estão prontos para morrer na batalha. Então ele aparece dando aquele golpe e aquela mitada. Então facilmente ele acaba roubando essas cenas na hora das lutas. Então isso acaba sempre repetindo. Mesmo assim, você sempre vai ficar empolgado, esperando o momento dele aparecer. Ele é irado demais. Você acaba
amando ele. E as cenas dele de imitada são cenas absurdas, como essa cena aqui, que, cara, eu fiquei arrepiadíssimo e eu falei, bem feito, mais do que merecido. E quem tá acompanhando atualmente, ele também fez outra imitada maravilhosa. Não só ele imita com as habilidades dele, ele também dá cada frase maravilhosa. E fora ele também, há muitos outros personagens bacana pra caramba, como essa maravilhosa mulher aqui. E também há outras diversas lutas bem bacanas, lutas sangrentas pra caramba. Então, como eu havia dito, as lutas nota 10, que você não vai se arrepender. Essa obra também tem comédia e a comédia são boas pra caramba, como a relação desses dois. Cara, eles são muito zoeiros. É um brincando com o outro. Sacanagem a zoeira que eles fizeram com ela. Então vai lá ler essa obra que ela é muito boa. Essas foram as recomendações de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você já leu alguma dessas obras que eu falei, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dela. E também, se você tem outras recomendações, pode deixar aí também nos comentários. Se você não deu like até agora, deixa aí embaixo, porque me ajuda pra caramba. E quer mais dicas de webtoons, mangás ou animes mesmo? Dá uma passada lá no canal, porque tem diversos outros vídeos, um mais legal do que o outro. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui e fui-se!